Na primeira leitura de hoje, Jefté faz um voto a Deus de oferecer em holocausto a primeira pessoa que ele encontrasse ao chegar em casa depois das batalhas contra os seus inimigos. Existe algo de supersticioso nesse voto, nessa promessa que ele faz, e um sincretismo religioso. Era uma prática comum entre os cananeus oferecer sacrifícios humanos. Essa prática, porém, já tinha sido rejeitada desde Abraão, quando Deus lhe pede que ele lhe ofereça o seu filho Isaque. E Deus mostra que o que ele quer é a obediência. Como nós rezamos no Salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos. O que Deus quer é a obediência, a submissão à sua palavra, o amor. Que nós façamos com prazer a sua vontade. Então, em Israel, essa prática de oferecer pessoas em holocausto, em sacrifício, tinha sido rejeitada, mas por influência de povos pagãos, dos cananeus, por causa de uma espécie de sincretismo religioso, de uma prática supersticiosa, Jefté faz esse voto, essa promessa a Deus, e depois não pode voltar atrás e acaba tendo que sacrificar a própria filha. De modo que essa leitura nos mostra, primeiro, que aquilo que se promete a Deus deve ser cumprido. E se é preciso cumprir aquilo que se promete a Deus, é preciso pensar bem naquilo que se promete. Há pessoas que fazem promessas sem pensarem bem naquilo que estão prometendo, e depois que obtêm aquilo que pediram a Deus, se veem impossibilitadas de cumprir, ou percebem que fizeram uma promessa tola, estúpida, ou até para outras pessoas cumprirem. E muitas vezes há nisso algo de supersticioso também. Então, é preciso pensar se aquilo que eu estou prometendo a Deus é algo que lhe agrada. Porque o que Deus quer é a obediência, é a santidade, é que nós cumpramos os seus mandamentos. Fugir dessas atitudes supersticiosas. Prometer a Deus aquilo que é de fato agradável a Deus e não voltar atrás depois que nós prometemos. E no Evangelho, essa parábola do banquete, do rei que prepara um banquete, uma festa de casamento para o seu filho. Em primeiro lugar, Jesus se refere à atitude de Israel. Jesus é o filho do rei. A festa de casamento aponta para as núpcias do Cordeiro de que fala o Apocalipse, a união, o casamento, o matrimônio espiritual entre Deus e a humanidade,
a aliança, esse laço de amizade, de familiaridade entre Deus e os homens em Jesus, a nova aliança. Mas os judeus, Israel, recusa esse convite. E o rei então manda convidar os que forem encontrados pelo caminho, bons e maus. No Evangelho de Lucas, essa mesma parábola diz que ele manda convidar os coxos, os aleijados, os cegos, os surdos, os doentes, os pobres. Deus quer salvar a todos. E nessa imagem do banquete, da festa de casamento, Jesus fala do banquete escatológico, ou seja, do reino dos céus, da salvação eterna, mas fala também da Eucaristia, que é uma antecipação desse banquete eterno. Para se sentar à mesa é preciso ter a veste nupcial. Então todas aquelas pessoas são admitidas, são convidadas para a festa de casamento, mas quando um dos convidados está sentado à mesa sem a veste nupcial, ele é lançado fora. Pela fé, nós entramos na igreja, pelo batismo, mas é preciso a veste da caridade, as boas obras, as obras de justiça, para se sentar à mesa no reino de Deus. Por isso existe essa união entre a mesa eucarística e o banquete eterno. Por isso, se eu não posso me sentar, se eu não posso me aproximar desta mesa, da mesa eucarística, eu também não poderei me aproximar da mesa escatológica. Preparar-se para comungar Jesus na Eucaristia é preparar-se para se sentar à mesa no reino de Deus no céu. Então peçamos a Jesus a veste nupcial, as obras de justiça, a caridade que nos permite sentar, participar da mesa eucarística e um dia também da mesa no reino de Deus. Amém.